Opa galera, eu sou o Sekai e bom, acho que todo mundo quando era criança já assistiu o Bob Esponja pelo menos uma vez. Mas e se de repente você encontrasse um episódio proibido, que nunca deveria ser exibido, por ser pesado demais? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, o episódio em que o Bob Esponja acabou com a própria vida. Se a gente for olhar a descrição do vídeo, lá tem um relato de alguém que diz o seguinte: então, alguns amigos e eu encontramos alguns DVDs antigos do Bob Esponja em uma caixa no meu porão. Não me lembro quando ou como os consegui. Essa fala então mostra como eles tiveram acesso a esse episódio. E logo no começo do episódio a gente já vê o Bob Esponja, só que bem diferente do que a gente conhece. Aqui ele tá completamente bizarro. Logo depois disso corta para o nome do episódio, que seria Descartado em português. Esse episódio realmente existe, e nesse episódio o Bob Esponja fica triste por causa que o Gary prefere ficar com Patrick por um tempo ao invés de ficar com ele. Mas aqui nós estamos vendo uma versão bizarra desse episódio. O episódio começa mostrando a fenda do biquíni à noite. Logo depois a gente vê uma caverna e o Bob estava lá sozinho. E bom, deu para perceber que ele não tá com a cara muito boa. Ele então vai caminhando para dentro da caverna e chega no fundo dela. Lá ele vê uma criatura. De alguma forma, a criatura fez algo com Bob, mesmo sem ter encostado nele, que deixou ele muito mal. I guess you're not coming back, Gary. Mas mesmo assim, o Bob parece normal apesar de estar triste. Ele tá triste porque sente falta do Gary, já que nesse episódio o Gary prefere ficar morando com o Patrick do que com ele. O que, bom, explica toda essa tristeza que ele anda tendo. Hey, SpongeBob. Would it be alright if Gary and I did some laundry over here? And, SpongeBob, could we borrow some soap? A coisa mais misericordiosa do mundo, eu acho, é a incapacidade da mente humana de correlacionar todo o seu conteúdo. Vivemos em uma plácida ilha de ignorância, em meio a negros mares do infinito. E não era para que não navegássemos longe. As ciências, cada uma se esforçando em sua própria direção, até agora nos prejudicaram um pouco. Mas algum dia a junção do conhecimento desassociado abrirá perspectivas tão aterrorizantes da realidade e de nossa posição assustadora nela, que ou enlouqueceremos com a revelação ou fugiremos da luz mortal para a paz e a segurança de uma nova era das trevas. Toda essa fala do Bob é meio que um aviso que ele faz para nós humanos, que basicamente fala que a humanidade pensa demais e não deveria agir assim, e que algum dia a ciência iria destruir a realidade por conta dessa busca por conhecimento, que causaria ou uma loucura em todos os humanos, ou isso iria iniciar uma nova era das trevas, basicamente o fim da humanidade. Depois disso, novamente aquela criatura aparece, só que dessa vez ela parece que está na mente do Bob, o que explicaria esses pensamentos em que ele anda tendo. Essa criatura parece querer dizer algo, mas sinceramente eu não consegui entender o que exatamente estava escrito ali. Vemos então o Bob com a cara completamente bizarra e logo depois tentando voltar ao normal. Do you want fresh scent or heavy?
Ele até consegue voltar, mas não por muito tempo. E então ele volta a ficar com aquela mesma cara bizarra e entra em uma tristeza profunda. E eu não sei vocês, mas o Bob não tá bem não, convenhamos. Patrick então fala com ele de uma forma meio babaca, dizendo que ele não deveria viver no passado e que agora o Gary iria ficar com ele por um tempo e que não era para o Bob se iludir que ele voltaria. Eu assim, só acho que não é a melhor maneira de querer ajudar um amigo, né? Mas ok. Mas naquele ponto o Bob já nem escutava ele mais. O Bob estava numa completa escuridão, tanto que ele simplesmente mandou o Patrick ir embora. Patrick então aparece triste do lado de fora da casa dele. Provavelmente se deu conta que o Bob estava pior do que ele pensava e que ele agiu errado com ele. Só que antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, a mesma criatura aparece. E ele fica com a mesma expressão vazia em que o Bob ficou. A criatura agora apareceu de uma forma diferente, mas provavelmente deve ser a mesma de antes. Mas dessa vez com o Patrick ela agiu diferente, ela atacou ele, coisa que ela não fez antes. E o episódio corta para aquela tela de fim dos episódios do Bob Esponja. Mas antes de acabar, isso acontece. No final do episódio, o Bob fala que não consegue se mexer, que não consegue enxergar e pede para que a gente não olhe para isso. Provavelmente ele deve estar falando daquela criatura bizarra. E querendo ou não, tudo isso que ele falou parece um pedido de socorro. Mas o que tudo isso significa? O que era aquela criatura em si? Bom, para mim, o que eu acho mais provável é que aquela criatura seria uma representação da depressão, que acabou afetando o Bob e deixando ele fragilizado. E ouvir aquelas palavras do seu próprio amigo e ver que o Gary estava feliz com o Patrick sem ele por perto, fez com que ele tivesse vários pensamentos ruins, que é representado por aquela criatura, que fez com que ele se afundasse ainda mais na depressão e a criatura fizesse sua primeira vítima. Logo depois, o Patrick também ficou fragilizado, depois de ter ficado com a consciência pesada por ter dito tudo aquilo com o Bob e ver ele sofrendo daquela forma, criando vários pensamentos negativos e mais uma vez a criatura, que seria a depressão, fez a sua segunda vítima. Mas deu pra notar, né? Que a criatura apareceu para ele de uma forma diferente. Talvez seja porque a criatura age de forma diferente em cada pessoa, ou seja, isso seria a representação da própria depressão. Bom, o canal do criador desse episódio proibido vai estar aqui na tela e na descrição, e o canal da Eumerle, onde eu vi esse tema, também. Se você gostou desse vídeo e quiser me dar aquela força se inscrevendo ou comentando, eu ficaria grato e valeu!